somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, Tu sabes, Senhor, que estremeço ao chegar na Tua presença para levar aos meus irmãos a Tua mensagem. Pai, perdoa os meus pecados, porque o Senhor conhece totalmente o íntimo da minha alma e os meus pensamentos, Senhor. Somente o Senhor sabe, somente o Senhor conhece. Pai, o que alguma outra pessoa pensa, eu simplesmente perdoo, Senhor, porque o Senhor é o Deus que conhece um verdadeiro arrependimento. Pai, ajude cada um nesta noite, como o Senhor assim já tem feito. Continua, Senhor, nós carecemos do Senhor para vencermos o nosso grande inimigo, que somos nós mesmos. Amém. E os nossos pensamentos, as nossas visões, as nossas palavras. Senhor, se Tu queres, guie a Tua palavra em minha boca e ela saia com poder e eficácia, queimando cada coração no prazer do Teu Espírito Santo, para que todos saiam regozijando da Tua palavra e que sintam vontade, Senhor, de ouvir a Tua palavra novamente, com mais intensidade que estamos agora, cada vez mais, Senhor. Que o Senhor faça isso acontecer. Pai, a nossa oração a Ti é o selo do Teu Espírito Santo em nossa alma, a sabedoria do Teu Espírito Santo. Ajude-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Sempre estamos felizes por estar na casa de Deus, tentando fazer o nosso melhor, ainda que eu sei com perfeição que cada um de nós temos as nossas falhas, mas é o que nós temos que enfrentar e passar por cima. O pastor Norivan havia mencionado aqui que eu pregasse nesse sábado e eu não estava muito afim, e conversando com o pastor Cícero no Facebook, ele disse que ele queria me ouvir. Eu disse para ele que quando ele viesse eu ia pregar, e aí ele disse: sábado eu estou aí. E no meu pensamento, como eu falo para os irmãos, a gente nunca pode imaginar as coisas. Eu imaginei que ele ia demorar a vir aqui, sinceramente, de coração. Por isso eu tomei muita coragem e disse para ele: então, quando o Senhor vier, eu pregarei. Ele disse: sábado eu irei. Então, eu cumpro com a minha palavra, e por ser assim eu tenho visto o que eu falo tem acontecido. Amém. Porque o que eu não dou conta eu volto atrás, me desculpo, e procuro viver 100% na sinceridade que posso. E o resto Deus se encarrega. Às vezes eu falo coisas que acho que não vai acontecer e acontece. E quando não acontece, eu tenho o poder de voltar e consertar. Então, vou só repetir: sou feliz em todos os cultos. Seja bem-vindo, pastor Cícero e sua esposa. Deus os abençoe. E é muito bom ver o que vocês transmitem, é um amor puro. Amém. Eu vou ler com vocês, irmãos, Mateus 24, do 11 ao 14. Eu
passei tempo preparando o que eu ia falar, então a maioria eu escrevi, eu prefiro ler o que está no meu pensamento, porque preciso ser muito cuidadoso no que vou falar, porque eu já me conheço bem, e pode ser que eu erro em palavras, e errar em palavras fere alguém, e este não é o meu desejo, sinceramente. Deus sabe que não é. Então eu venho com pureza de coração. Peço aos irmãos que se não tomem nada negativo, porque não estou fazendo nadinha proposital, tá bom? Glória a Deus. Mateus 24, do 11 ao 14. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Pode assentar, irmãos. Obrigado. Eu estava meditando no versículo 11 dessa escritura, e eu tinha pensado somente em ler ele, mas quando eu abri a Bíblia eu resolvi ler o 11 também, que diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Segundo a mensagem à ordem da igreja, do irmão Brano, pelo que eu entendi, do meu entendimento, eu não tenho dificuldade se eu precisar voltar atrás. Cada dom é um dom profético. Falar em línguas, pregar, cantar, é dom de profecia. Então, eu estava pensando comigo mesmo, e neste versículo 11 diz, se a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu pergunto a Deus, Senhor, não tenho perseverado para ser salvo? Porque está existindo flechadas do inimigo, me dizendo que já estou condenado, e eu, em momento algum, deixei de me perseverar. O Senhor sabe que isso é totalmente verdade. O Senhor conhece minha mente, meu coração. O Senhor conhece tudo dentro de mim. As minhas falhas eu confesso a todo momento, em total sinceridade. E agora, onde eu estava te servindo, eu sempre fui perseverante. E eu tenho certeza que o Senhor sempre via meus feitos, minhas obras, com muita dedicação a Ti. E de alguma maneira eu fui lançado fora. Foi o Senhor que me lançou fora? Eu pergunto a Deus. O Senhor lançaria fora uma pessoa que um dia o Senhor trouxe para a Tua palavra e escondeu debaixo de Suas asas? O Senhor limpou minha vida, mudou os meus pensamentos, minhas maneiras de agir. O Senhor me transformou completamente, para depois de tudo isso me condenar? Este é o meu pensamento. Eu digo, não diz a Tua palavra, em João 6,37, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Disse mais, em Mateus 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No meu pensamento, irmãos, então quando eu pensava que eu estava vivendo uma vida sincera, em simplicidade, da maneira que nós fomos ensinados pelo profeta, eu fui condenado. Então, prosseguindo aqui no meu pensamento, eu penso assim, Senhor, é assim? O Senhor muda a vida de um cristão para depois condená-lo? E eu tenho certeza que não é assim, irmãos. E vou dizer por quê. Porque a palavra de Deus diz, tendo por certo isto mesmo,
que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Cada um de nós conhecemos como nós fomos chamados para seguir o Evangelho. Não fomos nós que procuramos Deus, mas Deus nos procurou. Eu fui para a igreja para servir a Deus através de uma tribulação, uma perturbação muito forte. E aquilo me fez eu correr para a igreja, fazer minha decisão e servir a Deus. Eu creio que alguns irmãos já sabem. Eu preciso falar só um pouquinho para quem não sabe. Eu não sei se o pastor Cícero já ouviu isso. Aos meus 19 anos, eu tive uma perturbação muitíssimo brava, tremenda. Somente minha mãe sabe o que passei. E eu já tinha ido na igreja quando eu era mais criança. E quando eu fui, eu mudei meus hábitos imediatamente. Eu já parei ainda como criança, eu já parei de usar calças. E mesmo, mas depois de um ano, de repente, eu já abandonei, parei de ir. E dessa idade até os meus 19 anos, eu sonhava que alguma coisa me pegava e me prendia. Eu fazia muita força e até que aquilo me soltava. Eu acordava sufocado e dizia, eu tenho que ir para a igreja. Mas eu não ia. Até que um dia, isso aconteceu, eu acordei e comecei a orar. E pedi a Deus, e aquilo começou a me dar um arrepio muitíssimo forte dos pés à cabeça. E me deu vontade de gritar e sair correndo. E um desespero muito grande, que se não fosse a minha mãe que estivesse no quarto, eu acho que eu teria morrido de susto. E o meu couro da cabeça, ele arrepiava com força para cima, uma coisa muito estranha. A partir daquilo eu fui para a igreja, e dali eu já peguei muito firme em oração, e eu acordava de madrugada com perturbação, e todas as vezes que eu acordava eu orava muito. Eu me ajoelhava e pedia a Deus, e logo eu pedi o batismo. E quando eu batizei, eu orava, agora, Satanás, você não tem mais poder sobre mim porque eu aceitei Jesus Cristo. E com isso eu fui orando, mas por algum tempo eu dormi do lado da minha mãe, eu tinha 19 anos. Enquanto eu estava do lado da minha mãe, eu tinha força para orar. Eu saía do lado dela, a perturbação vinha com muita força. Então, eu não entendo o que Deus faz. Por isso eu penso assim, a minha vida era muito suja. Quando eu estava do lado da minha mãe, eu estava me arrependendo e pedindo perdão para Deus de tudo que tinha me acontecido. Interessante que eu deixei para trás é que a minha mãe me chamou, vamos para a igreja. Eu falei, mãe, agora eu ainda não vou. E viajei para uma outra cidade. E lá eu fiquei o final de semana e lá não me aconteceu nada. Chegou aqui na minha casa, eu ia deitar mais cedo para descansar, porque tinha que trabalhar no outro dia. A hora que eu deitei, a friagem me pegou. O arrepio, o medo. E aí eu não consegui ficar em paz até que a minha mãe chegasse do culto e eu tivesse que dormir com ela ou do lado dela. Então, eu creio que foi um chamado de Deus. Eu não fui porque eu decidi, eu fui levado à força, parece. Não sei se dizer a força é um jeito correto de dizer, mas essa foi a maneira que eu fui. E a partir dali, eu sempre fui de muita oração, mas ninguém sabia disso. Ninguém sabia que eu orava de manhã, acordava de madrugada, colocava meu joelho no chão. Hoje, se eu for comparar essa vida de antigamente, eu fico muito envergonhado. E por isso eu adquiro muita experiência com Deus, porque nas minhas aflições eu colocava meu joelho no chão. E agora quando eu estou bem eu não coloco, e é isso que eu aprendo. Então eu oro para Deus me perdoar com isso e estou buscando força para servir a Deus como se eu estivesse em uma grande aflição. Eu creio que é assim que Deus se agradará. E creio que um dia Deus não precisará me pôr em aflição para eu fazer uma oração sincera. Então as minhas orações são sinceras todo momento. Se eu disser sim, é sim. Se eu disser não, é não. Isso eu garanto
para qualquer um. Então, diante deste meu pensamento, foi por isso que eu escrevi isso. Então, para fazer claro para os irmãos, é isso. Eu conheço a vida que eu tinha. E hoje é muito diferente do que eu olho para trás. Eu conheço os meus pensamentos. Deus limpou. Amém. Então, vou seguir aqui. Vou repetir o que eu pensei. Então, quando eu pensei que estava vivendo em sinceridade e simplicidade, de maneira que fomos ensinados pelo profeta, eu fui condenado. Então, eu pergunto a Deus: Senhor, é assim? O Senhor muda a vida de um cristão para depois condená-lo? Então, eu tenho certeza que não. Então, eu vi que Deus começou uma boa obra em mim e Ele há de aperfeiçoar. Amém. É isso, é o que me faz continuar, porque eu tenho insistido muito comigo, eu tenho esforçado no meu melhor do que eu posso. Então, irmãos, a mente e o coração cristão permanecem o tempo todo em Cristo. Por isso que em qualquer lugar ou qualquer coisa que vamos fazer, Deus está conosco. É Ele reinando em vocês e em mim, nas nossas vidas, nos guiando sobre o que fazer em tudo e em todas as coisas. Somente nós sabemos se somos cristãos verdadeiros ou não. Somente cada um de nós tem condição de saber se somos verdadeiros ou não. Então foi aí onde que eu pensei em falar sobre Enoque. Então, porque todos já sabem o que é a vida de Enoque. O irmão Brana diz nos selos, o primeiro selo, 129, ele fala: Enoque foi transladado sem a morte, um tipo da igreja sendo levantada com aqueles que dormiram. Então, no meu raciocínio, é onde que eu penso coisas, cada um de nós conhecemos a nós mesmos, cada desviadinha que nós damos, a gente temos plena consciência disso. E por ser uma coisa que fica só no nosso pensamento, é só nós que sabemos. Às vezes, eu gosto de pregar uma mensagem, mas pregar sempre não é o que eu estou ordenado por Deus para fazer. Se um dia Ele me chamar para isso, eu não recusarei de forma alguma. Eu não irei sem ter um sinal vindicado por Sua palavra. Eu não faço, irmãos. Eu preciso ter uma vindicação que Deus confirma para mim, que é para eu pregar o Evangelho. Eu confesso que gosto muito de pregar. Igual hoje eu estava preparando essa mensagem e você aprende muito, muito, muito. Mas desde o momento que você senta e começa a se dedicar. Quanto a isso, eu creio que é necessário uma vindicação. Isso é da minha parte. Eu não sou bajulador e nem meloso. Eu não sou, irmãos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito dura. Mas nem por isso também vou ser grosseiro. Eu não gosto de ser grosseiro. Tudo tem os seus padrões, tem que ser calibrado. Não podemos ir além e nem ficar aquém. Quem prega, no caso, eu acho que isso aqui vai servir para nós todos que temos a oportunidade de dar uma palavra. Quem prega está trazendo edificação para a igreja de Deus. Então eu penso, se eu surrar um irmão ou uma irmã, e eu estou surrando a igreja de Deus. Na minha interpretação, irmãos, eu estou dizendo isso. Deus não coloca pregadores na igreja dele para bater nelas. Eu não creio assim. Se Deus chamou aquele membro, ele vai cuidar. Então, ele vai ter um pregador que ele também pôs na igreja para cuidar dos membros. Então, quem pregar deve lembrar se foi Deus que trouxe aquele membro para o culto hoje, para o pregador cuidar dele, ou bater nele, ou nela. E ainda mais, os demais do corpo nem sabem o que se passa com aquele tipo de pregação. Na ordem da igreja, o irmão Brana fala sobre os dons. E aí, estudando, eu querendo falar sobre Enoque,
entrou muito sobre os dons. E é com sinceridade que eu vou falar destes dons, porque é muito perfeito. Tudo que o irmão Brana fala é um posicionamento de forma correta, e nós nunca ouvimos de forma correta. O irmão Elson me emprestou a mensagem dele, a ordem da igreja, e lendo a mensagem, eu vi isso alegrou demais o meu coração. Ele nunca disse que os dons foi proibido de usar na igreja. Ele fala ao contrário. Ele fala que é para ser usado. E nos dias do irmão Brana afirma, irmãos, que Deus não confia muitos dons às pessoas porque elas não sabem controlar. Eu vou ler para vocês. No parágrafo 27, a ordem da igreja. Preste bem atenção. Agora, isso é a mesma coisa que encontramos com os dons hoje em dia. Essa é a razão pela qual Deus não confia muitos dons às pessoas. Elas não sabem como controlá-los. Esse é o assunto hoje em dia. Essa é a razão pela qual nós não temos mais dons do que temos. Então o irmão Brana, lá nos dias dele, ele estava mostrando isso aqui para nós. Agora, eu creio que hoje está mais difícil. Só que eu pedi para os irmãos não pegarem o lado negativo, porque o negativo mostra o positivo mostra o negativo, e o que tem acontecido no nosso meio é o positivo. Amém. Certo, irmãos? Então, é aqui onde que eu creio que, quando eu estava lendo aqui do irmão Brana, falando sobre os dons, eu já disse até mesmo para o pastor Norivan, em 1 Coríntios 13:10, que diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu disse para o Norivan que em parte que é aniquilado é os pensamentos dos homens, não são os dons. Verdade. Os dons, eles são de Deus. Graças a Deus. E Deus não vai tirar o que é da parte dele. Verdade. Senão ele não é Deus. Então, e quando vem o que é perfeito, que é Deus no profeta, ele aniquila, que aniquilar é acabar, exterminar. Então ele acaba com a forma incorreta. Lendo a mensagem, a ordem da igreja, o irmão Brana estava ensinando sobre os dons. E aí é muito bonito, porque ele disse que todos os dons é dado por Deus, e o que eu entendi, no meu entendimento, todos os dons são de profecia. Então um pastor é profeta, quem fala em língua é profeta, quem canta é profeta, e assim por diante. Quem tem o dom de oração, o dom de cura, ele diz, é profecia. Então, isso aí não é considerado em parte. Em parte, a interpretação dos homens. O que eles fazem? O irmão Brana diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Porque se o espírito do profeta é Deus, e Deus que dá os dons, se o profeta diz, se eu estou pregando e o Espírito Santo está falando em mim, ele mesmo não vai interromper ali e falar em línguas. É impossível isso acontecer, é uma desordem. É verdade. Então, precisa ficar bem claro. E o irmão Branda diz, podemos falar em línguas? Sim, lógico. Mas aqui está escrito, eu não trouxe hoje, está escrito que o irmão Branda diz, se 2 irmãos têm dom, um de falar em língua e o outro de interpretação, venham para a igreja mais cedo, entre no quarto, faça o trabalho diante de 3 testemunhas, depois traga para o culto. Porque, repetindo, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, se Deus está pregando na plataforma, jamais ele vai se levantar em língua na audiência. E Deus não faz essa bagunça, porque ele sendo um profeta, quando ele está dando a profecia é pela pregação. Agora, Deus está dando a profecia por quem está falando em língua. E agora Deus pode dar a profecia por quem está cantando. Então, tudo no seu lugar. Isso é muito perfeito. Então, eu vou ler o que eu escrevi aqui. A palavra profética aniquila o que é em parte. E os dons não são parte. Eles são de Deus. Deus não vai acabar com o que é Ele mesmo.
Deus colocou os seus dons na igreja para mostrar sinais que Ele está ali. Agora, para a gente dar ênfase nisso, a gente tem que mostrar o negativo, irmãos. Agora, para não sermos confundidos, devemos estar alerta com os personificadores, que é as personificações. E nós sabemos que existem pessoas fazendo cenas de propósito para falar que aquilo é o dom de Deus. As pessoas vão aí na igreja e falam: eu fui curado. Fulano de tal, para mim, fui curado. Eu dei meu dinheiro lá, estou rico. Então, isso são personificações dos dons de Deus. Deus não faz coisa para ser glorificado e depois par com estas coisas que engrandecem o seu nome. Ele fez para sempre. Amém. Glória. No parágrafo 36, irmãos, eu poderia fazer uma coisa que eu tenho certeza que não é correta. Isso não é nenhuma interpretação, isso eu estou afirmando. É incorreto fazer. Pegar somente um parágrafo e dele fazer uma mensagem para nós que acha que alguém está precisando. Ouvir aquele tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Bom, sendo que aqui na mensagem, a ordem da igreja, o irmão Branham se relaciona em não personificar o dom. Embora nós vamos aprender isso, porque eu vou pegar só o pedaço do parágrafo, mas está incorreto. O irmão Branham não estava falando disso que eu vou falar, isso é incorreto. Então estou deixando claro para ser sincero com os irmãos, ele estava falando de dons. Agora, como um pregador, eu poderia vir aqui, pegar esse pedacinho que eu vou ler e dele fazer uma mensagem até no final do culto e bater em nós mesmos que temos a chance de pregar. Então, vai ser o parágrafo 39, a ordem da igreja. Desculpe, 36. Irmão, se eu dei umas marcadas aqui na sua mensagem, eu sei que você não ia achar ruim. Por isso eu fiz. Aqui, irmãos, é onde que eu vejo muita responsabilidade. Talvez, para mim trazer uma palavra, eu preciso estudar muito. E por isso eu digo, eu quero que os irmãos entendam que por não ser um pregador que estou aqui sempre, eu tenho que me dedicar muito para trazer uma mensagem. Então, no 36, o irmão Branham diz assim, lembrando aos irmãos que ele estava falando sobre dons, eu estou tomando isso para outro lado, mas não é para uma pregação proposital, para nós aprender. Assim como o pastor por si tem que fazer antes de entrar na audiência, ele deve tomar a Bíblia e estudar na quietude de seu quarto, no Espírito, e estar ungido para sair e falar diante da audiência. Essa é a minha preocupação quando eu vou pregar uma mensagem. É eu ir preparar a mensagem. Se eu chegar aqui sem preparar a mensagem, os irmãos vai perceber claramente que eu não preparei aquela mensagem. Certo? Eu dou volta aqui, dou volta ali, dou volta lá. E isso é perceptível, muito perceptível. Então, quando eu vou pregar alguma mensagem, eu preciso de tempo. E às vezes essa é a minha dificuldade de não trazer uma mensagem. Ou eu prego ela bem, da vontade que Deus quer, ou eu prefiro não passar vergonha. E continuando nesse mesmo parágrafo, e se ele não o faz, está dizendo, vamos colocar nós os irmãos, aqui ele se refere ao pastor. E se assim nós não o fazemos, vamos estar confundidos como sair dali, quando sair da plataforma. Que cada homem e mulher com dom espiritual, como eu disse, ele estava dizendo sobre os dons, venha diante do Senhor. E já que o pastor só tem um ministério e é um profeta, a palavra inglesa pregador significa um profeta. Essa é a quarta munição da palavra. Bom, aqui já sai do foco, então por isso é onde que eu afirmo, não devemos pegar um parágrafo e dele fazer uma mensagem. E eu creio muito mais ainda do que ler só alguns parágrafos para ver o pensamento completo do profeta. Seria bom que antes de pregar uma mensagem, lêssemos a mensagem inteira, do começo ao fim, fizéssemos anotações para ver o que o irmão Branham está dizendo ali.
O irmão Branham, ele não tomava um assunto só e ia por aquela linha de raciocínio. Então ele fala muitas coisas misturadas. Então, quando é assim, é importante nós sabermos quando o que ele está falando dentro daquela mensagem. Se ele faz essas divisões ou se ele fala do começo ao fim sobre uma coisa só. Senão nós pega a mensagem da ordem da igreja e termina a pregação falando em casamento e divórcio. Isso é uma contradição, é uma incoerência do assunto que você está falando. Certo? Isso a gente percebe que você direciona a pregação para outro lugar. Então, como eu estava pensando em falar sobre Enoque, todos sabem que Enoque foi um homem que andou com Deus, certo? Enoque viveu 75 anos e gerou a Metusalém, é isso, correto? Andou Enoque com Deus e depois gerou a Metusalém, exato, está diferente. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Na introdução 5 do capítulo de Gênesis, menciona, isso que é importante nós estudarmos, que muitos personagens nasceram e tiveram filhos e morreram. Enoque, porém, foi colocado em evidência por ter sido diferente dos demais. É verdade que ele nasceu e teve filhos e filhas. Afinal, Enoque, ele viveu numa época de corrupção. Enoque andou com Deus, tendo sido diferente, teve um rumo diferente. Deus para si o tomou. Pegar na linha de raciocínio do início, irmãos, que eu disse para vocês, porque às vezes somos abalados por algumas flechadas de condenações. Se nós sabemos que temos a vida de Enoque e agora andamos com Deus, e o que eu lembro que o irmão Branham disse, que o eleito, ele sabe que ele é eleito, e ele também conhecerá o eleito. Então, hoje nós não precisamos assustar mais e dar gritos contra alguém que porventura às vezes nos condenamos, porque Enoque andou com Deus. Enoque não preocupou com mais nada. E agora esta é a nossa forma de prosseguir sem nenhuma preocupação, com uma convicção bem grande em nossos corações, que nós temos uma vida de Enoque. Andar com Deus é mais que uma simples prática religiosa. É relacionamento com Deus, é a intimidade entre um pai e filho, é ser do Senhor e servir ao Senhor, reconhecendo a sua soberania e paternidade. Ser cristão era andar em Cristo, vivendo seus preceitos, pois Ele é o caminho. Lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o nosso descanso. Andar com Deus é fazer a sua vontade, seguir o seu rumo, a sua direção. Irmãos, com o passar do tempo, um verdadeiro cristão ao andar com Deus, ele vai sentir muito prazer no coração da vida limpa que ele vive. E aí ele chega à vida de Enoque, ele está andando com Deus, ele sabe o que ele fala, ele sabe o que ele está fazendo. Como eu já disse, só repetindo, você conhece os seus atos. E servir a Deus é onde que eu tomo um lado que a conversão, ela não é por uma violência de pregação. Porque se Deus traz os membros à igreja, é porque algo já está acontecendo. E aquilo, eu creio muito mais que uma mudança de disponível vontade da pessoa, a pessoa não volta à prática daquilo mais. Mas por uma pressão, por uma pregação forte, a pessoa muda por um tempo, porque ela está pressionada. E se vai por naturalidade do Espírito de Deus, ela não volta a fazer aquilo mais. É por isso que às vezes pregadores pregam, vê pessoas convertendo, porque eles pregam forte, ou às vezes pela emoção, a pessoa naquele momento aceita, mas depois não é aquilo. A melhor coisa é deixar a pessoa
a vontade e isso nascer nela. Se ela tem uma semente, aquilo vai brotar muito bem. Estes são os pensamentos meus que eu tenho dentro de mim. Irmãos, então eu quero dar ênfase aqui que por mais que eu estudo, eu cometo erros, mas eu dou graças a Deus por vocês me ajudarem. E eu ia falar exatamente de um erro aqui, ao ler algum parágrafo, ou até mesmo a Bíblia. Eu vou perguntar para os irmãos de novo, e agora eu tenho certeza que eu não vou errar. Vocês sabiam que Noé passou pela tribulação? Quem sabia? Levanta a mão. Eu descobri hoje que Noé passou pela tribulação e que ele era um alcoólatra, que ele bebeu. Vou ler para os irmãos. A revelação dos 7 selos. Olha onde que está isso, no primeiro selo. 124. É que eu estava pesquisando sobre Enoque, estudando, e aí o irmão Brando diz assim, Enoque tipificava a noiva. Enoque. Noé passou pelo período da tribulação e sofreu e se tornou um bêbado. Pronto. E passou pela tribulação e se tornou um bêbado. Então ele bebia e passou pela tribulação. Aqui, irmãos, é simplesmente uma interpretação minha que eu li um parágrafo só. É onde que há o erro de um pregador pegar um parágrafo e jogar nas costas do irmão. Assim como ele está arriscado, o dia que ele achar que ele está sabendo muito, ele fazer uma coisa horrível dessa. Aqui o irmão Brando, ele só estava dando ênfase do que aconteceu. Todo mundo sabe como que Noé se embebedeu. E agora, assim podemos dizer, se eu não estiver falho, as pessoas dizem, para você ser salvo, a mensagem de Noé hoje é mensagem do profeta. Então, se for assim, quem entrar na mensagem do profeta, ainda não vai ser salvo, porque Noé chamou o povo para dentro da arca, mas quem foi arrebatado foi Enoque. E agora, como que nós ficamos? Então, a gente tem que somente crer em Deus, ler aquilo ali e deixar Deus mostrar para nós. Se nós ficar parando num lugarzinho, lugar ou outro, para querer fazer uma grande mensagem, mostrar uma grande sabedoria, nós vamos ter queda muito, muito grande. Então é muito mais saudável se nós não tivermos uma mensagem, temos exemplo aqui, né, irmão Jesus? Vem cá, lê a mensagem, os parágrafos, pronto. É bem melhor do que eu fazer uma interpretação horrível dessa. Como que eu posso afirmar que Noé passou pela tribulação? Isso é uma colocação que o irmão Brana fez e que todos têm conhecimento da história de Noé. Ele não era um alcoólatra. É isso verdade? Ele não era um alcoólatra. Pelo que eu sei, os filhos dele embebedeu ele, né? E isso foi quantas vezes? Ele vivia embriagado todos os dias, por isso que ele passou pela tribulação? Não exatamente. Então, e agora? Por que que... E aí o irmão Brando vai seguir dizendo assim, vou ler completamente aqui o 124. Depois eu vou pular para o 127 do primeiro selo, e aí eu vou concluir esse pensamento com os irmãos. Enoque tipificava a noiva. Aqui eu também poderia dizer, irmão, Enoque tipificava. O profeta falou que tipificava, não tipifica mais não, viu? É lógico que ele tipifica, né? Enoque, Noé passou pelo período da tribulação e se tornou um bêbado. Aqui, esse período de tribulação que Noé passou, não é que ele sofreu a tribulação, ele estava dentro da arca, o dilúvio estava acontecendo. Foi isso que o irmão Branco disse, esse é o processo que ele passou por lá, mas ele não sofreu ela. Isso é da minha interpretação, do meu raciocínio, posso estar errado. Mas que ele sofreu lá dores e as coisas atacando ele, não. A Bíblia não diz isso. E morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradou a Deus com a fé do rapto. E apenas começou a andar e subiu aos céus e foi para casa sem nem mesmo ter provado da morte. Nunca morreu de modo algum. No 127, olha que interessante. O que foi isso? Como Enoque, você sabe, Noé observava Enoque, pois quando Enoque desaparecesse, ele sabia que o julgamento estava à mão.
ele ficou ali pela arca. Pronto, está aí a interpretação de que ele não sofreu uma tribulação. Quando o profeta diz que ele passou pela tribulação, é que aquela tribulação que veio, ele estava dentro da arca protegido. Ele passou por ela. E agora, por que Noé observava a vinda de Enoque e Enoque foi transladado e Noé não? Por que não? Porque o irmão Brana vai explicar, quando eu estava estudando para falar sobre Enoque, que Enoque, Deus começou com ele e tratou até o fim. Ele não vai usar Enoque mais. Enoque é o tipo da igreja. Agora, sobre Noé ele não tipifica a igreja. Então são planos de Deus que Deus faz e que nós temos que simplesmente entender e crer. Então, senão nós tomamos outro lado da Escritura e fazemos grandes erros. Agora, ainda falando de Enoque, quem anda com Deus nunca está sozinho ou desamparado. Vamos pensar sobre isso. São lindas palavras de Davi. Fui moço, e já agora eu sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E isso é o que me dá muito conforto, porque eu sei que sou justo e nunca serei desamparado. Deus não falha. E eu tenho isso como experiência na minha vida, de ser justo e Deus nunca me desamparar. Veja a segurança que Deus deu a Josué antes de entrar na terra prometida. Deus disse: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andeis. Isso é em Josué 1:9. Aqueles que têm o Senhor como companheiro, amigo, auxílio constante, jamais serão derrotados. Agora, para concluir o pensamento sobre Enoque, irmãos, Enoque andou com Deus, não apenas por algum tempo, como eu disse. Ele foi perseverante, veja. Aquele, porém, que perseverar, voltando lá no início que eu li, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se continuarmos no caminho, chegaremos ao bom lugar de Deus para nós. A experiência de Enoque toma para si um símbolo de arrebatamento para a igreja. Então, sobre o pensamento de Enoque, eu creio que nesse momento que nós estamos agora, depois de tudo que passamos, de hoje para frente será bom viver uma vida de Enoque, despreocupado, saber com quem que você está andando, tomar coragem e simplesmente erguer a cabeça, ajudar uns aos outros em amor e em oração. Na minha visão, a única maneira que eu posso ajudar algum de vocês é com as minhas orações. E se não podemos ajudar também, não podemos atrapalhar. Então, eu concluo aqui o meu pensamento. Gostaria de pedir perdão para os irmãos sobre o Enoque, o mal entendido. Então, Deus abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E Deus nos ajude, continue nos abençoando. Estava comentando com o irmão Nilton, sempre as pregações temos vivido, visto, testemunhamos, que quando aquele dia eu preguei do preconceito organizacionado, os homens pregam a palavra em cima de preconceitos, de conceitos antecipados da vida dos outros, ou até mesmo com a mensagem, usando o que é para ser o alívio, a ajuda para matar. Não é assim? Até aqui não tem tido divergência. É verdade. Graças a Deus.
Eu só queria concluir o que eu esqueci. Eu gostaria de passar pelos irmãos. Se nós temos convicção que nós estamos com a palavra, eu não creio que nós precisamos surrar ninguém, porque a semente eleita, ela ouve a voz de Deus, ela permanece. Se porventura ela dá uma desviada, você pode ficar descansado que ela vai voltar, não precisa. Do contrário, você vai ferir a pessoa, vai sair ferido e Deus sai de cena. Porque é Deus no pregador, é Deus nos irmãos. Nós devemos lembrar que quando dá vontade de vir para a igreja, é Deus que traz. Amém. E chegando aqui, Deus não vai bater nele mesmo. Então, se traz é para ele cuidar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Mas também Leone diz, agora eu vou me defender. Amém? A hora que eu bater em vocês, vocês me perdoem. Perdoe o lado humano, que eu também vou falhar. Amém? Mas temos que ver os dois lados. Né? Que a Bíblia diz que Deus fala, eu sou Deus, né? E açoito todos quanto amo e os corrijo. Tem isso também. Mas proposital não. Deus pode trazer inspirações. Agora não podemos confundir a inspiração com a carne. Né? Isso é aí que nós precisamos. Eu preciso da oração da igreja. Não é só a igreja orar por mim, né? Agora eu como pastor... Não, vocês oram por mim, meus irmãos, eu sou pastor. E vou ficar sossegado, né? Não vou preparar a pregação. Não vou orar para pregar. Deus não vai trabalhar. Vai trabalhar porque o povo está orando. O pregador está sendo sem zelo, né? Sem zelo. A igreja busca e Deus responde. Mas se Deus está no pregador, ele também tem que orar. É como eu costumo dizer... Nós lemos muitas mensagens, toda mensagem que você lê tem assuntos demais, que são ensinamentos demais que o irmão Brana tem. Mas na hora de pregar precisa da inspiração, é Deus que tem que fazer. É Deus que tem que fazer. Aí Deus traz uma boa mensagem, ô irmão, vocês viram? Ó, eu prego mesmo. Não prego nada, rapaz. Você passa vergonha, estraga os outros. Deus nos ajude. Com graça e humildade. Vê quanto é gostoso, cada um na sua simplicidade, cada um à sua maneira, né? Expressando e ajudando uns aos outros. Deus abençoe os irmãos. Amém. Pastor Cícero, nosso muito obrigado mais uma vez, né? Deus abençoe, tenha um bom retorno. Leva o abraço da Igreja de Franca aos amados irmãos, né? Aos santos da cidade de São Pedro. Amém? Os santos de Franca saúdam os santos da cidade de São Pedro em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. O Senhor sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Por isso o Senhor é Deus. Como disse o irmão Leônidas, nos ajude a não pensar nada dos nossos pensamentos erram, mas unicamente esperar no Senhor. Que o Senhor faça acontecer, Pai. A Tua palavra é eterna. Oh, glória a Deus. Nós, como humanos, Pai, já provamos que parece uma máquina, sempre repetindo as mesmas palavras, as mesmas conversas. Isso, quando estávamos no mundo, era sempre futebol, era novela, era um filme, e parece que não há outra coisa a falar-se. Mas a Sua palavra disse que os que crerem falarão novas línguas. Oh, glória. Pai, o Senhor tem concedido isso ao Seu povo, Sim, porque quando nos reunimos, nos encontramos e falamos a Sua palavra, oh, glória. é um novo falar, é um novo dizer, não é mais sujeira, não é mais mundo, é falando da Sua eternidade. E isso flui como eternidade, não tem jeito de ser de outra maneira, Pai. Então, Senhor, eu creio nesta noite, junto com esta igreja, que à medida em que nós desfazermos de nossos pensamentos,
E a sua palavra vai entrando, fluindo em nossos corações. Oh, glória. As nossas palavras se tornam eternas, são pensamentos, são conversas infindáveis. Porque o Senhor está em nós. O Senhor é infindável, o Senhor é eterno. Então tome a minha mente, o meu coração, o meu ser, o ser de cada um de nós, Pai. Nós somos simplesmente teus filhos e desejamos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Cremos que nesta noite o Senhor operou maravilhas que serão testificadas. Não importa o que o diabo faça, o barulho, para tirar a atenção. Nós estamos olhando na sua promessa, é na sua palavra. O Senhor disse: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, respondê-los-ei. E nós cremos nisto nesta noite, Pai. Nós chamamos pelo seu nome. Não é simplesmente porque estamos dizendo: Senhor, venha ao nosso auxílio. Mas é que nós somos um povo tirado para o seu nome, que tem o seu nome para te honrar. Nos ajude. Tome conta de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Ô meus irmãos, eu só desejo falar uma coisinha. O irmão Leônidas falou uma coisa interessante. Quando ele precisava estar ao lado da mamãe, nos momentos. Deus tem algo em tudo, eu creio nisso. Eu quero que seja um testemunho. Porque a mãe aponta, é a mulher. A mulher aponta para a igreja. Olha o que nós temos aqui agora. Nunca pensamos que aqui tivéssemos um refúgio. Deus estaria aqui. Então, com esse pensamento dele, eu me lembro, deve ser um sonho, eu estava subindo um rochedo. Você já viu uma montanha e aquela parede imensa de pedra, reta, você não tem onde pegar? Naquele sonho, eu estava segurando a mamãe no braço esquerdo. Com a mão direita, eu tinha algo na minha mão, tipo esse desentupidor de pia, que eu ia subindo aquela pedra. Tem jeito isso? Não tem. Mas eu tirava, batia em cima e ia subindo. Arrancava e batia mais em cima. Mas quem sustentava embaixo? Hoje eu entendo. Eu não posso fazer nada. Carregar a igreja no braço e subir a rocha que é Cristo, só Ele pode nos elevar. Amém? A rocha é Cristo, é revelação. Agora tudo isso nós dependemos de Deus. E nós estamos seguros em algo que você bate, Ele não solta. Batia lá, subia. Mas como que arrancava e batia mais em cima? Foi aquilo ali, acabou. Hoje eu vejo, eu não tenho interpretação para isso não, mas eu posso ver Deus sustentando uma igreja. Amém? Deus abençoe. Vamos em paz. Amanhã, se Deus quiser, estaremos tomando a Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe.